Bendito é o nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Você que está em casa, tendo a Bíblia ao seu alcance, vamos juntos fazer a leitura destes versículos, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez nesse instante e nesta oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade de lermos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, orando e intercedendo pelos que ali depositaram o seu pedido de oração, crendo que o Senhor continua a dar respostas ao seu povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, a partir desse instante, ouvir a palavra de Deus, que nos será ministrada esta noite pelo pastor Haroldo. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É um momento de grande importância para a igreja do Senhor. Na terça-feira é o culto de ensino, de doutrina, da palavra do grande Deus, nosso Pai. Nós temos aqui todas as terças-feiras, ministrado pelo pastor Nelson Lutemberg, uma palavra que vem de encontro com a nossa necessidade. E cada culto que nós participamos, nós somos renovados, somos orientados pelo Senhor, através do seu Filho, que ministra para nós, com muita sabedoria, com muita unção, com muita responsabilidade, e a igreja recebe, e a igreja guarda, e a igreja glorifica o Senhor, por termos aprendido todas as terça-feiras a santa e bendita palavra. O culto de terça-feira, irmãos,
é ministrado por pastor da igreja, pelo pastor que preside a noiva do Cordeiro. Mas pela graça do Senhor, pela grande misericórdia, a gente, na humildade, na simplicidade, poder transmitir aos irmãos nessa terça-feira, tendo minha retaguarda pastor Nelson, pastor da igreja, pastor Roberto Vajão, pastor Sérgio Pereira, pastor Cavalcante e demais obreiros que poderiam ministrar essa noite a palavra, mas eu me sinto muito honrado de poder transmitir a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Tenho meditado nesse texto sagrado, tenho meditado, e o Senhor colocou no meu coração para participar com os irmãos essa palavra nessa noite. Capítulo 5 do 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse varão homem valoroso, porém leproso. Era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que devera lutar, e peço vós, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E disse Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo:
Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos, falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Amém, irmãos? 18 versículos neste texto sagrado, nós podemos aprender alguma coisa de muita importância aqui, meus queridos. Primeiro, Naamã era um general do exército do rei da Síria, era um grande homem de nome, poderoso, e estrategista de guerra do rei da Síria, ou dos assírios. Este homem era de grande respeito naquela nação, porque por ele o Senhor lhe dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, era um homem de grande responsabilidade, homem de grandes decisões. Porém, Naamã era leproso, era homem de fama, era poderoso, era de respeito, era um grande homem, chefe do exército do rei da Síria. Podemos dizer que era um general daquele exército. Porém, Naamã era leproso. Meus irmãos, e nas guerras, nas batalhas que eles embatiam, saíram, diz o texto sagrado, tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficara ao serviço da mulher de Naamã. Veio como prisioneira daquelas cercanias do exército da Síria, trouxeram como prisioneira da terra de Israel uma adolescente, uma jovem, uma menina, diz o texto,
que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aleluia! Esta jovem não foi uma secretária da mulher de Naamã, mas ficou como uma escrava, como uma prisioneira, fazendo serviço na casa de Naamã, sabendo ela que seu senhor, que o esposo da sua senhora era leproso. Essa menina foi uma luz que brilhou naquela família, naquela casa, daquele homem poderoso, homem de respeito, porém era leproso, mas ele estava uma filha de Deus, uma serva do Senhor, com a palavra e testificaram do grande Deus. E disse ela para a sua senhora, e disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, aleluia, ele o restauraria, o meu senhor, dessa lepra, dessa enfermidade. Ela testificou, ela deu testemunho do Deus que ela servia, do Deus que ela tinha no seu coração. Ela tinha uma fé, e a sua fé expôs, falando à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu em Samaria, ele restauraria, ele curaria da lepra do meu senhor Naamã. Então entrou Naamã em sua casa, e a sua mulher notificou, dizendo ao seu senhor, deu testemunho daquela jovem, o que havia falado para ela, e disse: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Uma menina que trouxe no seu coração um testemunho que o seu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, podia fazer a Naamã o seu Senhor. Aleluia. Então entrou Naamã, e a sua senhora, sua esposa, notificou a ele, dizendo: assim e assim falou a menina, essa jovem que está a nosso serviço, que na terra de Israel tem um profeta de Deus, tem um ungido do Senhor, tem um homem de Deus. Ele restaurará você dessa lepra. Você pode ser curado por aquele homem que chama profeta Eliseu. Então o que aconteceu, irmãos? Então disse o rei da Síria, aquele seu servo, aquele homem valoroso, diz: vai, anda, eu enviarei e mandarei contigo uma carta ao rei de Israel, para que você seja restaurado da sua lepra. Por causa dessa menina, revolucionou do seu testemunho, fez que o rei mandasse Naamã à terra de Israel, ao rei de Israel, para que ele curasse Naamã. E assim aconteceu, queridos. Ele foi enviado por o rei da Síria com uma carta ao rei de Israel, e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e fez 10 mudas de veste. Mandou com ele para levar presente para aquele a que ele fosse beneficiado. E lá, logo chegando,
a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, estava escrito: sabe que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Essa carta foi enviada ao rei de Israel, mas o rei de Israel não era o profeta de Deus. O rei de Israel não era o ungido do Senhor. O rei de Israel não era o servo do Senhor. Era o rei de Israel. Nada estava sabendo do que estava acontecendo com Naamã. E aqui aconteceu, irmãos, que o rei de Israel, lendo aquela carta, ele se indignou, ele rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra. Claro que o rei de Israel não entendeu nada. Aquela carta foi para despertar, aleluia, o profeta de Deus, para que eu curasse aquele homem, para que o nome do Deus fosse glorificado e fosse para a salvação e a conversão de Naamã, aquele general do exército da Síria. Vede como Deus trabalha. O testemunho daquela menina para aquela senhora, falou ao seu esposo: olha, em Samaria, lá em Israel há um profeta, se o meu Senhor estiver adiante dele, ele seria restaurado dessa lepra, ele seria purificado, porque o homem de Deus tem poder para curar, porque ele é homem de Deus. Pelo que deveras o rei de Israel, ele pensou algo que viesse a infligir a amizade daquelas duas nações. O rei mandando o general com a carta ao rei de Israel, ele, vendo que me busca ocasião contra mim, diz o rei de Israel. Mas sucedeu, meus irmãos, que naquele momento, porém, que ouvindo Eliseu viu aquilo que é o acontecimento, ouviu a leitura da carta, ouviu o rei de Israel rasgar as suas vestes, se indignar, porque não era Deus para curar, para libertar um leproso, mas estava próximo Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor. E disse Eliseu, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus que era, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Por que afligiste a ti? Por que se indignaste? Por que se apavoraste tanto? Aqui está o profeta do Senhor, está aqui o servo do Senhor, e que está o homem de Deus, aleluia. Deixa vir a mim, deixe-se Naamã vir a mim, deixe leproso vir a mim, aleluia. E saberá que há profeta em Israel, aleluia. Há profeta da casa de Deus, há ungido da casa do Senhor, há servo de Deus com a palavra da cura, da libertação e da salvação. Deixa vir a mim, aleluia, rei de Israel, e saberá você que há profeta de Deus em Israel, há profeta do Senhor na terra de Israel, aleluia. Veio, pois, Naamã, aquele homem leproso, aquele homem grande, aquele homem respeitado, aquele varão valoroso, com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Oh, meus irmãos, Naamã não era um homem comum. Lembrei-me quando meu irmão foi para Manaus, colocaram um marca-passo, foi para o hospital do exército, mas lá em Manaus
o general do exército de Manaus, daquela regional do norte, serviu junto com o meu irmão no Rio Grande do Sul, em São Borja, general Jefferson. E chegando lá, se identificando que era ele, diz: olha, foi falar com o general que não é muito fácil da reserva, o subtenente já é idoso, aproximar-se do general do exército da região norte, mas foi e não faltou nada para ele. E quando voltou para Porto Velho, general Jefferson, que é amigo do meu irmão, estava no comando dele lá no Rio Grande do Sul. Olha, se vai em Porto Velho, se fala com o general fulano de tal, que eu mandei um abraço para ele, uma recomendação para ele. E chegando em Porto Velho, foi para o quartel. O senhor conseguia falar com quem? Conseguia falar com o general fulano de tal? Não, o senhor não pode. Que o senhor, eu sou subtenente da reserva e tal. Mas o senhor não pode falar com o general. Para ser o coronel, para ser os vários oficiais. Diz: não, quem me mandou falar com ele foi o general Jefferson, lá de Manaus. E eu mandou a recomendação para ele. Se é o general Jefferson, então vou encaminhá-lo agora. Levaram na presença do general em Porto Velho, e ali transmitiu para a saudação a ele. Foi uma bênção, um encontro maravilhoso. Então este homem não é um homem comum. Mas Naamã, chegando nas portas da casa de Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi falar com ele, Eliseu não foi recepcionado Naamã. Aquele general, mas mandou um mensageiro, o servo dele, diz a Naamã que desce ao Rio Jordão e lava 7 vezes, vai e lava de 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Este foi a ordem, foi a receita de Eliseu para o mensageiro dele, dizendo a Naamã que fizeste em obediência à sua palavra, mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele seria purificado da sua lepra. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente Eliseu sairá, o profeta virá encontrar comigo, certamente pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã era arrogante, Naamã era prepotente, porém era leproso, não quis obedecer de primeira mão aquela receita, aquela mensagem que Eliseu mandara para ele. Mas ele questionou: por que banhar no Rio Jordão, mas águas turvas, não tem porventura na terra de Damasco rios melhores, águas limpas, como Abana, rio Farpar? Lá, quem sabe se lavarei lá e ficarei purificado. E Naamã questionou, aleluia, mas porém, porventura não há na minha terra rios melhores do que todas as águas de Israel? Não me podiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Mas Naamã tinha companheiro, tinha o seu servo com ele, e quando chegaram-se a ele os seus servos, ele falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, uma grande coisa, porventura não o farias? Aleluia! Sempre tem aquele que dá uma ajuda, uma palavra para ajudar, para orientar, para animar a pessoa. E Naamã foi animado pelo seu servo. Porventura o seu profeta dissesse alguma coisa grande, o senhor não faria?
ele com indignação por que havia acontecido, mas então chegaram-se a ele os seus servos e falaram assim: quanto mais dizendo de ele, lava-te e ficarás purificado. São somente isso, tão simples, tão fácil de fazer, somente obedecer o homem de Deus. E quando ele entendeu isto, aleluia, ele então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Que bênção, irmão! Eliseu deu a mensagem, deu a ordem para que obedecesse, fosse lavar no Rio Jordão, mergulhasse 7 vezes. É tão simples, faltou humildade, faltou obediência, mas quando entendeu, quando alguém lhe ajudou, ele desceu no Jordão e mergulhou 7 vezes, ele foi purificado, ele foi liberto da lepra, ele foi liberto daquele mal que a cometia. Que coisa maravilhosa quando obedecemos o servo de Deus, o homem de Deus, o ungido de Deus, a direção de Deus. Deus faz milagre na nossa vida. Oh, glorificado o nome do Senhor. Aquela menina que deixou a mensagem naquela casa para a mulher de Naamã e passou para ele, e tudo isso aconteceu para que Naamã fosse salvo, fosse curado, fosse liberto daquela lepra. Simplesmente o primeiro mergulho não aconteceu nada, no segundo mergulho, no quarto, no quinto, no sexto, mas no 7º mergulho ele foi liberto, ele foi purificado. E diz a palavra do Senhor que sua carne ficou como o menino, porque ele foi purificado da sua lepra. Graças a Deus. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Enquanto o homem está na sua prepotência, na sua arrogância, quando só pensa na fama, no seu nome ser grande, mas quando Naamã desceu, quando desceu para o Jordão, quando desceu para as águas para dar o 7º mergulho, aí a mão de Deus foi sobre ele, aí a mão de Deus foi sobre Naamã. Ele se converteu ao Senhor, ele sentiu a presença de Deus na vida, com a obediência, com a submissão, com a ordem do homem de Deus, do profeta Eliseu. Ele foi e fez segundo a ordem dita por Eliseu. Assim aconteceu o milagre da vida de Naamã, aquele homem, aleluia. Ele foi curado, ele foi liberto, e a sua carne ficou com o menino, ele foi purificado. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva. Eliseu não voltou só, Naamã não voltou sozinho. Antes ele queria que Eliseu fizesse tanta coisa para ele, passasse a mão na lepra, ficasse em pé, invocasse o nome do Senhor, desse tanta coisa, se indignou na sua arrogância, na sua prepotência. Mas depois que ele foi curado, foi um encontro maravilhoso com a presença de Deus, Naamã tomou outra decisão. Naamã voltou humilhado, Naamã voltou como servo de Deus, aleluia, e ofereceu para o homem de Deus. E toda a sua comitiva veio a Eliseu diante de ele e disse: eis que te achado, tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora pois te peço, tome uma bênção do teu servo. Ele queria retribuir a Eliseu, queria dar presente a Eliseu, mas Eliseu, como homem de Deus, como servo do Senhor, não faz nada em troca, nem a cura, nem a salvação, nada em troca. Eliseu respondeu e disse para Naamã: vive o Senhor, em cuja presença estou, aleluia, que não tomarei. Estou com ele para que o tomasse. Mas ele recusou e disse Naamã: seja assim contudo, esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo
holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Aleluia. Naamã, ele voltou para Eliseu para agradecer, aleluia, ele toda a sua comitiva, e disse que na terra de Israel não havia outro Deus senão o Deus de Eliseu, o Deus criador dos céus e da terra, e a ele serviria, aleluia, e outro Deus jamais ele ia servir, porque o Deus de Israel era o Deus que fez o milagre na sua vida acontecer. Que coisa linda e gloriosa, meus irmãos. Eliseu não aceitou presente, não recebeu nada em troca pelo milagre, pela cura. A salvação não se vende, não se troca, não se compra. A salvação é de graça, aleluia. O milagre também é feito pela misericórdia, pela bondade, pelo seu grande amor para conosco. Então Eliseu, Naamã, nisso perdoe o homem, o Senhor do teu servo. Ele saiu perdoado, ele saiu convertido, ele saiu abençoado. Naamã saiu curado, mas também com a bênção da paz do seu coração, na paz da sua alma, porque ele compreendeu que Eliseu era o homem de Deus, e com ele estava a palavra do Senhor, e segundo a obediência dele, ele foi curado, ele foi liberto, e voltou com certeza glorificando o Deus dos céus e da terra. Aleluia. Que bênção, que maravilha. Naamã, ele não entendeu a mensagem de Eliseu, mas quando entendeu, teve a ajuda do seu servo, seus companheiros, ele foi no Jordão, mergulhou 7 vezes, a obediência à palavra do Senhor, ele foi liberto, ele foi curado, ele glorificou e disse que na terra de Israel ele não viria outro Deus, senão o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos, para que possamos compreender a mensagem do homem de Deus, sabendo que aqui entre nós há profeta do Senhor, há ungido do Senhor, há servo do Senhor, que na sua boca Deus usa para transmitir uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra que há batido com o Espírito Santo, que há profecia, há dons espirituais. Aqui tem nesta igreja a palavra que nós precisamos, aleluia, porque aqui é o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, o Deus de Elia, é o nosso Deus, esse que pode fazer milagre em nossa vida e no meio do seu povo. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. A sua harpa comigo no hino de número 510. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divina, eu posso já por fé, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Graças a Deus. A orientação da palavra do Senhor nosso Deus, exemplos deixados de forma prática como Deus trabalha, fazendo liquidar as pretensões dos homens. A gente constrói tantos planos, faz um projeto e deseja e sonha, enquanto Deus, para trabalhar, quer só um espaço tão pequeno, o da obediência.
E a obediência ultimamente tem custado tão caro para algumas pessoas, alguma coisa tão difícil. Eu imagino que o que passava na cabeça mesmo de Naamã era: profetinha atrevido, onde está o respeito com um general? E a carta que eu trouxe não vale nada? Se o meu superior manda uma carta e não serviu de nada, que menininho. Se eu não fosse leproso era mais um que ia. Eu imagino que ele pensou isso. E o que tem de gente hoje, irmão, leprosa, ouvindo o profeta de Deus falar: desce, rapaz, vamos ao Jordão. Vamos ao Jordão, dar um jeito nesse negócio. Nos dias de Naamã, a lepra não era somente uma doença, alguma coisa que dissesse à pessoa que ele, pela falta dos recursos da ciência, precisava ficar isolado, porque ele iria transmitir isso à nação inteira. E por ser assim, ela tem uma aplicação muito prática e direta a respeito do pecado. O pecado, quando não tratado na raiz, ele não somente mata aquele, mas a sua intenção é afetar outros. Por isto a lepra era tido como a presença do pecado na vida de uma pessoa. E como assim todo leproso tinha que ficar isolado, não podia se misturar. Da mesma forma é assim: mais cedo ou mais tarde, quem estiver com seus pecadinhos por aí guardadinhos, não, ninguém tem nada a ver com isso, é decisão pessoal, e afinal de contas a Constituição me dá direito. Só não vai dar direito para abrir a portinha do céu, querido, que lá é Jesus quem determina. E aqui, amparadinho nessas mesquinhas coisas que hoje alguns, pelo grande amor de Deus, alcançam a facilidade de estudar um pouquinho mais, e alguns não podiam saber muita coisa não, tinha que ficar bem atrasadinho, que era mais fácil de chegar no céu. Aceitava ser instruído, assumia a ministração que ouviu, mas sabendo um pouquinho mais, bom, o pastor Haroldo falou, e eu esqueci de trazer o tablet, e eu não sabia da senha também da igreja, não deu para acessar, eu esqueci de renovar a internet, e eu vou conferir em casa. É por esse caminho, querido, você não acha o Jordão. Por esse caminho não tem Jordão para você. Jordão é diferente. Jordão é para pessoas que são capazes de ouvir uma orientação. A do profeta não foi tão autêntica para o coração repulsivo do Naamã, mas os rapazes chegaram mais próximos dele. Meu pai, não vai te valer tanto, não te custa muito. Afinal, tomar banho até é bom para você, vai refrescar a pele. Se não curar, vai parar esse fogo selvagem que está destruindo o tecido. Então, vamos lá, você toma um banho, você volta para casa um pouquinho mais de asseio, pelo menos. Como a gente constrói obstáculos para Deus realizar um milagre, irmãos. E apesar da lepra, o pobre Naamã já estava acumulando um desastroso obstáculo no mundo espiritual, sentenciando a todos na prática da murmuração. O homem se atolava cada vez mais, mas Deus prova o seu amor para conosco. Então ficar em pé. Deus prova o seu amor. O homem já era leproso, já estava sentenciado à separação, já estava lá determinado a morrer, agora não queria, mas ainda se achando, o profeta vai sair lá de dentro de casa. Ora, um homem imundo queria que o profeta viesse e ficasse na frente dele. Dá para imaginar o que passa na cabeça de pessoas como nós todos?
Se o homem estava dentro da sua casa, isolado, dentro de sua casa, ele não tinha liberdade. Agora, lá na casa do profeta, ele queria o profeta de pezinho na frente dele. É muito para ti, querido, é muito. Você está exigindo demais. Diminui isso um pouco. Lá na tua casa você não é isso tudo, mas quando chega na casa de Deus, misericórdia, hein? Aí você é. Que tal a gente diminuir um pouquinho? Lá você não manda, mas quando chega aqui você determina. Não dá, querido, não dá. O Naamã achou que dava, mas não deu. A sua patente de grandes conquistas, a sua nobreza junto aos companheiros da força da Síria, nada puderam fazer contra a lepra que devorava o grande homem. Agora ele queria que o profeta viesse, ficasse em pé diante dele, estendesse a mão para o céu, fizesse todo um cenário, porque estava ali o Naamã leproso. Enquanto Deus tem para todos nós um plano diferente. Tem um plano diferente. Não espere que esse cenário se apresente para você. Se apresentar, meu irmão, diga glória a Deus. Jesus me ama demais, não mereço isso não, mas está fazendo isso por mim. Procura ser cada vez mais grato. Mas com Naamã não deu certo. Ele fez um pensamento e Deus pensou diferente. Vai lá no Jordão. Na verdade, irmãos, o Jordão não era uma boa água para lavar leproso, e nem é. Não, na verdade não é. Não, se você tiver alguma coisa, está precisando fazer uma asepsia, nas águas do Jordão não dá. E o Naamã imaginou que era exatamente isso. Ele ia sair de lá mais contaminado com as águas do Jordão, águas poluídas. Então o Naamã, mas então ele estava certo. Olha, você entende o que é isso aqui, ó? Naamã estava certo? Estava certo é quando ele saiu do 7º mergulho. Do 7º mergulho ele estava certo, porque ele saiu com a pele de um menino. Não importa, Deus usou o profeta para ir lá. Então vai em nome de Jesus, deixa o resto com Deus. A água não é a melhor para tomar um banho, para fazer uma limpeza na pele de um homem leproso, mas Deus disse que é lá na água do Jordão. Desça lá na água do Jordão. Se você descer como Deus está pedindo, você vai ver como vai subir das águas do Jordão a tua pele para dar glória a Deus. Agora, enquanto você achar que sabe mais, aí, meu querido, vai tocando com a tua lepra por aí. Vai tocando até o dia que você entende o profeta de Deus. E aí vai dar certo. Amém? Tem alguém nesta noite entre nós que entendeu isto? Esta aplicação bíblica, a tipologia que nós estudamos da palavra. O homem não é leproso. Você vai lá no médico, vai no laboratório, tira sangue, faz de tudo e não é. E a Bíblia está dizendo que você é. E daí? Que guerra, que conflito? Aí eu fui lá na igreja de uns crentes malucos ali, eu nunca sabia, agora fui lá, me disseram que eu sou leproso. Olha, na aplicação bíblica, a lepra representa o pecado, porque o pecado ele vai corroendo, vai indo até matar. Ou você trata dessa lepra enquanto há tempo, desça ao Jordão e tome esse banho completo e se levante purificado para se ver livre desta chaga. Olha, antibiótico, não vá na conversa de ninguém, tá? Não vá tomar antibiótico, nem fazer chá poeirada, tomar garrafada, colocar garrafa no formigueiro e essas coisas não adianta não. Ou você desce ao Jordão ou você continua com dificuldade. Pastor, e descer eu tenho que ir para Jerusalém? Não precisa.
O Jordão representa descer para o campo da humildade, para aceitar o que Deus tem para você, para você deixar de pensar que você já sabe, e que você já tem, que você já decidiu, que você pode escolher assim. O Senhor quer que você venha para o terreno da humildade, aceitar a sua palavra, aceitar o seu convite, vir na graça do Senhor, tomar um banho maravilhoso, hoje e agora, e sair daqui purificado. Há alguém nesta noite que pode entregar sua vida a Cristo? Alguém que está aqui entre nós, você que está comigo pelo rádio, ou mesmo pela internet, você já deve ter olhado as suas mãos e olhado no espelho, você não viu nada diferente. E os nossos olhos são assim mesmos, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele vai mais profundo do coração do homem e entende lá dentro o que tem. E o Senhor quer começar uma obra lá dentro mesmo, de dentro para fora, para que você possa olhar outra vez e ver você uma nova pessoa, uma nova criatura. Que Deus tenha compaixão da sua vida e que você, em tempo, escute alguém a te animar. Mas homem, estão pedindo tão pouco. Quem está pedindo? O Senhor está pedindo tão pouquinho. O que Ele está pedindo? Que você se entregue a Ele. E a Bíblia diz que aquele que se entrega a Ele, Ele toma cuidado dele. Se você se entrega, é para Ele cuidar da sua vida. Deus tenha misericórdia. Eu te espero aqui quinta-feira. Haverá culto aqui quinta-feira, sábado também, domingo escola dominical, domingo à noite. Meus queridos irmãos, nós estamos já chegando para o nosso congresso de missões. Congresso de missões, que começa dia 14, 15 e 16 do mês já. E no dia 8, sábado, portanto, próximo, haverá, a juventude está convidando a igreja para participar de uma vigília, de um clamor a Deus, para que o congresso seja uma bênção para todos nós, para que a gente entenda a missão da igreja na terra, queridos. Amém? Se esforce, vocês que podem, estejam no culto, e a juventude convida para um momento de oração após o culto, suplicando a Deus para que o congresso seja mais uma vez um grande momento do derramar do Espírito do Senhor sobre a igreja, e esta renovação de compromisso da igreja na obra missionária aconteça em grandes proporções a todos nós. Amém?